Boa noite, pessoal. Vamos começar agora a nossa terceira aula de Game Design através da Godot Engine. Nós vimos nas duas primeiras aulas a estrutura básica do programa, como é que se distribuem as propriedades na interface. Aprendemos um pouquinho sobre as diferenças entre projeto, cena e nó. Mostrei alguns tipos de nós para vocês, né? O nó vazio, o nó sem nada, o rigid body, o sprite e o animate player, né? E aí a gente começou a brincar um pouquinho com as animações na Godot, aprofundamos um pouco isso na segunda aula, e na segunda aula nós começamos a mexer com os roteiros, né? O script, que é a parte de programação mesmo, que atribui e determina como deve ser o comportamento de um determinado nó, certo? Mas essa parte do script eu fiz toda sem explicar muito para vocês o que eu estava fazendo. Eu mostrei ali mais ou menos uma divisão do que eram as variáveis, do que é uma função, e três tipos diferentes de acionamento dessa função, né? A do ready, né, do pronto, que inicia quando tá tudo da cena carregado. Mostrei o physical process, que fica rodando a cada frame do jogo, e mostrei um último que não estava sendo acionado por nada, né, que é um para você criar condições de acionamento. Então, hoje, a gente vai dar um freio e conversar um pouco mais sobre só script, sobre como minimamente escrever o seu código dentro dessa linguagem que é o GDScript, que é baseado em Python, né? Para quem já tem alguma experiência com programação, com código, eu vi aí, acho que foi a Danila falando que desenvolvia para web, né? Não sei se tu já mexeu com Python, Danila, mas é bem próximo, assim, é bem baseado na Python, o GDScript. Eu vou abrir aqui nosso projeto. Já estou aqui com a janelinha aberta, né, da Godot. Vou aqui procurar nosso aula 1, que acabou sendo o projeto que a gente está usando mesmo. E vou puxar aqui para a janela. Então, só para a gente relembrar aqui, eu criei essa cena com vocês, game test, né? Vou rodar ela aqui para a gente ver o que é que acontece, né? Eu tenho uma animação aqui acontecendo nesses dois figurantes como um ciclo, rodando em looping, e que está com auto start, né? Então, quando eu dou play na cena, ele já começa a rodar. E aí aqui esse branquinho da esquerda superior é um rigid body, que está caindo aí pelo próprio comportamento que o nó já tem. E esse verdinho aqui é o nosso kinematic body, que não tinha essa propriedade, mas que a gente adicionou nesse script que está aqui do lado do nó, né? O player. E aí esse aqui foi o código que eu fiz ontem para mostrar isso para vocês, ok? Eu vou, só para a gente pegar do zero aqui, eu criei uma cena nova aqui nesse maisinho, ó, que fica aqui do lado. Ele abre uma empty, se você ver aqui ela está vazia. E eu vou criar aqui um nó vazio. Vou colocar aqui teste. O nome do nosso nó vai ser teste. Uma coisa que eu não chamei a atenção para vocês, vou até rodar aqui nossa cena de novo. Toda vez que eu rodo a cena, ele abre esse output aqui no final. Que aqui ele não deu nenhum aviso para a gente, no caso dessa cena. Ele só falou que o processo de debug começou, e aí ele fala que tem um crédito da versão da Godot, e aí ele está aqui uma informação sobre o meu computador, né? Isso aqui é a minha placa de vídeo. E aí, quando eu fecho a cena, ele dá um stop aqui no process, né? Esse debug aqui, ele é uma forma da máquina dar uma resposta para a gente de algumas coisas. E hoje a gente vai explorar um pouco mais isso, para a gente testar o que é que está acontecendo. A Danila disse que viu Python, mas não é especialidade, né? Aí.
também não é a minha, não. Assim, eu não... Como eu falei para vocês, né? Quando eu abri a Godot pela primeira vez, eu nunca tinha escrito uma linha de código mesmo, assim. Nada. Zero. E eu fui aprendendo já dentro da Godot. Depois eu baixei um aplicativozinho para o celular para estudar Python, aquelas coisas tipo Duolingo. Nem lembro o nome dele, acho que era Mimo, uma coisa assim. Mas que foi importante para eu aprender algumas coisas bem básicas mesmo, assim, de algumas coisas que ninguém estava explicando na Godot e que eu não tinha entendido. Então, se você tem interesse de se aprofundar na Godot, talvez seja uma boa dar mais uma estudada em Python. Mas vamos lá, eu vou abrir aqui nossa cena vazia, né? Que está só com o teste aqui que eu criei e vou adicionar um script a ele. Vai abrir aquela mesma janelinha, né? Perguntando qual é o template, perguntando de onde ela é, das propriedades, no caso é de um nó vazio, né? Não sei se vocês lembram aqui ontem, mas o que a gente fez ontem, que foi no Kinematic Body, aqui aparecia Kinematic Body. Aqui eu vou só mostrar, porque ontem eu usei essa default, né? Eu posso selecionar uma dessas outras opções. Vou escolher a No Comments, que é a que vem do mesmo jeito, mas sem comentários. Aí aqui é o nome e o local onde ele vai salvar, né? Ontem a gente salvou dentro dessa pasta scripts. Vou salvar dentro dela aqui também. Pronto, criar. Ó, veja que o código já veio mais limpo, né? Da outra vez veio cheio daqueles comentários no cinza, né? Com o jogo da velha. Que eu até falei para vocês que qualquer coisa que apareça aqui depois do jogo da velha é apenas um comentário, né? Isso aqui quer dizer que o computador não vai tentar interpretar esses dados. Ele só tenta interpretar o que não está com o jogo da velha. Ok? Então vamos lá. Eu falei ontem que toda vez que você bota uma cena para rodar, a Godot vai preparar todos os nós que tiver nessa cena e vai botar para rodar todos os scripts que tiverem em qualquer um desses nós. Numa mesma cena você pode ter vários scripts rodando. Aqui, ó, o que está acontecendo aqui com esses nossos personagens aqui, poderia estar sendo tudo comandado por código. Eu peguei eles e eu criei propriedades aqui em outros nós, como é o caso da animação, mas tudo isso podia estar sendo comandado por cada um com um script diferente, certo? Então você pode ter vários scripts rodando ao mesmo tempo em uma mesma cena. E aí, assim, o script vai ser lido nessa ordem aqui que ele for criado, né? Ele vai ler primeiro a linha 1, depois a linha 2, depois a linha 3, até o final. Quando ele terminar tudo, é que ele está pronto, que a cena está pronta e que ele vai começar a rodar, por exemplo, o que tiver dentro aqui dessa função ready, ok? Então, isso é realmente um roteiro de como o computador deve se comportar. E aqui foi uma coisa que eu demorei um pouco para entender, mas o computador é tipo aqueles filmes de gênio da lâmpada, sabe? Que você faz um desejo para ele e ele cumpre exatamente o que você está dizendo, mesmo que você não entenda completamente o que é que você está dizendo para ele. Então, é muito comum você fazer alguma coisa que não ser o que você esperou, você fica, meu Deus, mas por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Quando você descobre o erro, você vê que o computador estava seguindo exatamente o que você falou. Você é que não previu todas as possibilidades e acaba dando uma instrução incompleta. Então, assim, vamos conversar um pouco aqui sobre os tipos de dados que a gente pode colocar num script. Eu falei ontem das variáveis, né? Que você coloca normalmente aqui em cima. Mar, temperatura. E aí você atribui um valor para essa temperatura. Vou botar 30 graus aqui em Fortaleza, digamos. Aqui você tem que dizer o que é que você está determinando, né? É uma variável, pode ser uma constante, pressão, 100. E aí você coloca o sinal de igual para atribuir um valor a essa variável.
Por que que a gente faz uma variável? Porque até aqui, ó, o computador ainda não está processando nada, ele está só guardando essa informação em algum lugar da memória dele. Ok, eu tenho uma informação que é chamada temperatura e o valor atual dela é 30. Mesma coisa com temperatura, mas ele não vai fazer nada com esse valor, ele está só armazenando, deixando disponível na memória dele para acessar em algum momento. Mas por que que a gente usa variável? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Tem um comando, eu vou fazer a maior parte das demonstrações que eu vou fazer hoje, eu vou fazer dentro do Ready. Por quê? Porque eu quero que, quando eu botar a cena para rodar, ele já mostre esse resultado do que é que eu estou tentando mostrar para vocês. Não vou precisar apertar um botão, não vou ficar carregando isso todo frame, não vou precisar criar uma situação para isso acontecer. Eu quero sempre que elas aconteçam quando a cena iniciar. Eu vou até salvar aqui essa cena, porque ela precisa estar salva para a gente rodar. Salvar como teste. Tem uma funçãozinha muito importante para a gente conseguir ver, a gente conseguir ter uma resposta do computador do que é que ele está fazendo, que é a print. A gente pode botar print, abre parênteses, e aqui a gente pode colocar qualquer coisa em tese. A gente pode botar assim, print, teste de resposta. Eu coloquei entre aspas, eu explico já por que eu coloquei entre aspas, certo? Mas é isso. Eu vou até apagar essas variáveis aqui que a gente criou para não confundir. Nosso código é só isso. Ele se estende a esse nó e quando ele estiver pronto, ele vai printar teste de resposta. Se eu rodo essa cena aqui, reparem ó, que isso aqui que eu estou vendo, que é o script, ele é só mais um modo de visualização dessa cena. Se eu clico em 2D, a minha cena está aqui. Se eu clico em script, ele abre o script dessa cena. Mas se eu boto para rodar aqui a cena nesse botãozinho lá de cima, que a gente usou algumas vezes, tanto faz em qual modo de visualização eu estou. Ele vai olhar qual é a cena que eu estou com ela aberta aqui. Então, vou botar aqui para rodar. Ó. O que é que acontece? Nada, né? Que a nossa cena está vazia. Mas se você olhar lá embaixo no nosso console, ó, o que é que apareceu lá embaixo? Teste de resposta. Vocês conseguem ver aí? Ele colocou o texto teste de resposta, que foi o que eu mandei ele fazer quando ele estivesse pronto. Alguma dúvida até aqui? E dentro desse print aqui eu posso colocar uma série de informações. Eu posso colocar 10 menos 2. Eu dou um print. O que é que ele vai me dizer? 8. Ok? Ele faz essa conta. Eu posso colocar... deixa eu pensar aqui. Eu posso colocar assim... Se eu boto assim, 50 é maior do que 100. Ok? Eu estou fazendo aqui uma comparação que claramente está errada, né? 50 não é maior do que 100. E se eu coloco a cena para rodar, o que é que ele vai me dizer aqui? Falso. Ok? Então, ele checa a informação matemática, vê que ela está incorreta e ele me dá uma resposta para isso. Se eu coloco menor, né, em vez de maior, 50 é menor que maior, e eu rodo, ele vai me dar true, verdadeiro, ok? Por que que não é qualquer coisa que ele deixa eu colocar aqui nesse print? Porque se eu colocar, por exemplo, 50 menor que teste, entre aspas, ele já entende que isso aqui é uma informação inválida. E ele me dá um aviso que ele não deixa eu rodar essa cena. Ele fala que os operantes estão inválidos para essa operação. Eu não posso comparar um número e uma palavra em questão de grandeza. Ok? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês agora os tipos de dados que a gente pode colocar na Godot. A gente pode colocar uma variável ser um número inteiro. A gente pode escrever aqui qualquer número. A Godot armazena esse número e ela trata desse número. A gente pode colocar um número fracionado. Posso botar 0,85.
Ele também aceita e ele também vai tratar essa informação da maneira que você mandar lidar. Eu posso colocar um nome, né? Que no caso da Godot, ele chama de string, e aí você tem que botar entre aspas. Pode ser tanto aspas simples como aspas dupla, contanto que a que você abra seja a mesma que você feche. A gente vai poder tratar com alguns tipos de informação diferente dentro da Godot. E mais uma vez, por que a gente pode querer criar variáveis? Porque assim, em algumas situações, dentro das funções, você pode usar os números mesmo, assim, você pode colocar, tá preenchendo com número. Mas se o seu código começa a ficar muito grande, que fica, eu já fiz script aqui para uma cena que tinha mais de 200 linhas de código e que se relacionava com vários outros. Então, tal hora, é muito fácil esses números se perderem. E se é um número que você vai usar várias vezes em vários locais diferentes do seu roteiro, do seu script, é melhor você armazenar ele aqui em cima numa variável, que aí se você precisar alterar esse valor, por algum motivo, você só altera uma vez aqui em cima. Em todos os outros momentos, por exemplo, se eu crio aqui, ó, que nem a gente testou, ready, e aí eu coloco print, em vez de eu escrever aqui o que é que eu quero printar, eu posso colocar o nome da variável. Ó, quando eu começo a digitar em qualquer fórmula, o nome de uma variável ou de uma constante que eu botei lá em cima, ele já me sugere aqui no autocompletar. Então, ele já acessa essa informação lá em cima. E aí, se eu rodo essa cena, ó, ele vai printar aqui para mim o valor que está atribuído a essa variável número inteiro. Ok? Deu para entender o que a gente está fazendo até aqui? A gente está armazenando informações diferentes aqui em cima em variáveis e aqui numa função, que essa função, mais uma vez, ela roda quando eu inicio a cena, quando eu boto a cena para rodar, ele consegue acessar o valor que está atribuído a qualquer uma dessas variáveis. Ele não só consegue mostrar para a gente, como ele consegue comparar, que nem a gente estava fazendo, né? Se eu coloco aqui print, número inteiro maior do que o número fracionado, ele vai rodar e ele vai dizer true. Por quê? Porque o valor que está atribuído aqui para dentro de número inteiro é maior, né? Que são o quê? 1.000, milhão, são 104 milhões comparados a 0,85. Claro que é maior, então ele dá essa resposta aqui, que é o true. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá muito abstrato? Tá dando para entender o que é que eu tô fazendo? Ontem eu fiz bem prático e mostrei quase nada para vocês. Hoje eu tô querendo que vocês entendam um pouco melhor antes da gente juntos construir aqui um script diferente pro nosso personagem andar, certo? Então, a primeira coisa é variáveis, a gente pode armazenar tipos de dados diferentes e a gente pode acessar, comparar e mandar o computador printar, por exemplo, essas informações, certo? A outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês, tem mais duas coisas ainda que eu quero mostrar antes da gente pegar um exemplo mais prático. A primeira é deixar claro ó, que cada linha dessas de código, ela é processada na sequência em separado. Por exemplo, se eu coloco aqui no ready, primeira coisa que ele vai fazer no ready é printar o número inteiro. Se eu dou um enter aqui e coloco outra linha, print número fracionado, ok? Reparem ó, que essas duas linhas de código, elas estão dentro de função, dentro dessa função. Se eu faço aqui fora, já vira outra coisa. Mas isso aqui, que é o que o Jonathan estava falando ontem, né? Isso aqui se refere ao escopo do que está dentro dessa função. Essas variáveis que estão lá em cima se referem ao roteiro inteiro. Eu posso acessar elas em qualquer parte do roteiro.
Mas, ó, eu tenho aqui uma sequência de 2 linhas com 2 prints diferentes. E se eu boto para rodar, o que é que vai acontecer? Ó? Primeiro ele printa o número inteiro, depois ele printa o número fracionado, ok? E se eu quiser fazer assim, ó, em terceira linha, eu botar print número inteiro dividido por 5. Ó, aí ele vai printar aqui na ordem que eu mandei. Primeiro o número inteiro, depois o número fracionado, depois 1/5 desse número inteiro. Então, a qualquer momento do código, você pode lidar com essas informações que estão nas variáveis, certo? Até aqui, eu acho que pode ser estranho, né, essa coisa de armazenar variável e do porquê fazer isso, mas eu acho que é bem direto o raciocínio, né? Você está mandando o computador imprimir no nosso console essa informação. Esse print, gente, eu demorei muito para aprender ele. É uma coisa bem básica da programação, né? Como os meninos podem confirmar, mas para mim não era. E aí, quando eu descobri esse print, foi assim um grande alívio para mim, porque para testar qualquer coisa, se ela estava dando certo na minha programação, eu criava uma animação. E aí eu botava para acontecer e eu botava a animação para rodar. E aí, se a animação rodava, eu entendia, ok, deu certo. Se a animação não rodava, eu ficava procurando meu erro. E aí, sei lá, já no segundo mês de aprendizado foi que eu soube que as pessoas apenas printavam para ver se funciona. Então, assim, você cria uma função aqui com 10 linhas de código, e aí no final você colocava print, entre aspas, deu certo. Para você ter uma noção de se tinha dado certo ou não. Porque tem coisa que é invisível, né? Tem coisa que não dava para animar. Então, para mim foi muito importante aprender esse print. Mas assim, até agora a gente não está fazendo. O computador aqui parece ainda muito burro, né? Ele está só reproduzindo um dado e fazendo uma conta aqui de calculadora. Para mim, as coisas começam a ficar interessantes quando você começa a criar condições para ele trabalhar sozinho aqui. Por exemplo, eu posso colocar aqui no meu Ready, em vez de só mandar ele printar uma coisa, printar outra coisa, eu posso colocar assim, ó, if, né, que é uma função reservada aqui da Godot, que significa se. Aí eu vou colocar se número inteiro for maior do que o número fracionado, então, desses 2 pontos aqui, eu vou printar número inteiro é maior. Foi o que eu fiz aqui agora. Eu estou criando uma condição que automatiza um processo. Eu não vou mais ficar dizendo para ele o que é que é para ele fazer. Eu estou mandando ele analisar uma situação e, dependendo dessa análise, ele vai me dar um resultado. Eu posso aqui colocar else, que é um se não, né? Se isso não for verdadeiro, print. Alguma coisa está errada. Então, aqui, eu tenho 2 condições diferentes, né? Eu tenho uma resposta para se essa minha primeira condição for verdadeira, e eu tenho uma resposta para qualquer outra coisa, ok? E aí, se eu boto aqui essa cena para rodar, ele vai comparar esses 2 valores que estão armazenados nessas 2 variáveis, e ele me dá um resultado aqui. Número inteiro é maior. Por quê? Porque o valor que está armazenado em número inteiro é maior do que o que está armazenado em número frac. Se eu venho aqui na minha variável e eu altero esse valor que está armazenado, botar, por exemplo, 0,5, e eu rodo essa mesma cena, ele vai passar a me dar o outro resultado. Alguma coisa está errada. Deu para entender o que foi que eu fiz aqui? Eu não vou aprofundar agora muito mais do que isso, não.
que é que eu fiz aqui? Eu armazenei variáveis com tipos de informação diferente. E no ready, que é, lembrem-se, o ready, ele vai rodar só quando você inicia a cena. Quando ele inicia a cena, que ele prepara todos os nós e todos os scripts, aí ele roda o que tiver no ready. Não demora, porque aqui a gente não tem quase nada, então ele tá processando isso tudo quase instantaneamente. Mas ele preparou todos os nós e preparou o script de cada um desses nós. E aí ele mostra. Alguém não entendeu isso aqui? Não precisa, assim, decorar, saber quando você vai usar um ready ou quando você vai usar tipos diferentes de valor. Eu só quero demonstrar isso aqui para vocês, por enquanto. Agora eu vou pegar... A gente vai fechar essa cena aqui, que eu criei essa cena quase vazia, só para mostrar para vocês esse básico aqui de script. Eu vou abrir uma nova cena para a gente fazer pela primeira vez aqui realmente o nosso personagem base e atribuir um movimento para ele através de um script, certo? Eu vou criar aqui, adicionar um nó. Eu vou pegar aquele mesmo que a gente usou ontem, né? O Kinematic Body. Vou colocar aqui, jogador. Vou adicionar um sprite, não é isso? Para a gente ter uma imagem dele. Vou pegar aquela imagenzinha do nosso player. Fiquem atentos aí que o Matheus já colocou a lista de presença para vocês assinarem. Ó, lembrem que, como eu estou adicionando por aqui, todos os nós que eu adiciono vêm para esse ponto zero, né? Para a origem do mundo aqui. X0, Y0. Vou adicionar o que mais aqui? Por enquanto eu vou deixar só o sprite dele mesmo, certo? Não vou adicionar animação ainda. Vou criar aqui no jogador um novo script. Vou chamar de jogador, mas vou deixar dentro da pasta scripts. E vou deixar aqui sem comentários mesmo, ok? E aí, ó, nosso script, ele está aqui se estendendo a um kinematic body. Então, aqui eu já vou conseguir fazer aquilo que eu estava tentando, ó, de botar um physical process, ok? Que ele não estava deixando eu colocar no outro porque ele era só um nó vazio. Tá, eu vou fazer aqui um movimento bem simples para ele. Como é movimento, não vai ser uma coisa que vai ficar rodando só quando eu iniciar a cena. Ela vai ficar rodando a cada frame. Então, eu vou botar esse physical process mesmo. Esse pass aqui eu coloco só para ele não ficar dando erro. Mas depois a gente apaga. E aí agora, eu vou aproveitar esse momento que a gente vai ter que atribuir teclas, né? Porque a gente quer movimentar o nosso personagem pelo teclado. Para mostrar para vocês algumas configurações do projeto, que eu adiei esse momento, né? Você pode vir aqui em Projeto, Project Settings. As principais ferramentas que a gente vai usar aqui são nessa primeira guia, que é o geral, né? General. Que ela vai, por exemplo, uma coisa que é sempre legal a gente conferir quando a gente vai criar um jogo novo, é, por exemplo, o formato da janela aqui em Windows. Aí você vê que ele tem aqui o tamanho, né, que está 1024 pixels por 600. Tem várias propriedades que você pode alterar. Se Jonathan está perguntando o que é o delta. Se é o time do update do jogo. O delta, eu não sei como é em outras engines, Jonathan, mas ele é assim. Ele é o tempo que a máquina levou para processar o último frame. Então, tem várias propriedades que elas vêm necessariamente como delta, como é o caso do physical process, como é uma coisa que vai rodar pronto. Mas é legal explicar, assim, apesar de ser uma coisa um pouco mais avançada, é uma coisa que a gente vai usar. O que é o delta? O delta substitui a gente dizer assim, computador, processa isso aqui a 30 quadros por segundo.
você pode fazer isso, você pode forçar uma taxa fixa de processamento. Mas isso, em tese, você está fazendo para rodar em milhares de computadores diferentes. Em algum computador isso pode ser super leve, em algum computador isso pode ser super pesado. Então, o delta, ele armazena a informação de quanto tempo o computador levou para carregar o último frame. E aí ele não força uma velocidade de frames que o seu computador não vai aguentar. Ele atrela alguns processamentos que tem que estar acontecendo constantemente à velocidade que o seu computador é capaz de processar. Ok? Como eu falei, isso é um pouco mais avançado, mas a gente vai lidar com isso. E é isso mesmo, né, Jonathan? Na Unity é a mesma coisa? Ele vai aparecer algumas vezes. Na minha experiência até agora, eu não tive que forçar o delta em nada. Eu nunca usei isso, Jonathan, de usar o delta fixo. Na verdade, não é o delta fixo, né? Você força a frame rate, né? A velocidade a taxa de frames por segundo. E aí o computador aguenta ou não, mas aí ele gera os lags, né? Se o computador. Beleza. Eu não sei se tem uma forma de fixar o delta, não. Acho que não, porque em tese ele é para ser uma forma de medir, né? Não tem por que você consolidar aqui um número fixo para uma coisa que é para estar sendo medida. Mas eu me perdi. O Lucas, esse ok aí, Lucas, era que deu para entender, né? Sim, o que eu estava falando. Eu nunca tive que forçar, que criar o delta numa fórmula que já não pedia, sabe? Se você vê aqui o que acontece no Physical Process, ele já vem com delta, então eu não precisei forçar ele dentro dessa função. Se eu quiser criar uma função aqui fora, que eu vou usar dentro do Physical Process em algum momento, aí eu tenho que passar esse valor do delta. Mas, enfim, vamos para frente, porque isso aqui, o buraco é um pouco mais embaixo. O que eu estava mostrando para vocês eram as opções de janela aqui das propriedades do projeto, né? Das configurações do projeto. Você pode deixar acionado ou não se a janela é redimensionável, você pode deixar acionado ou não se é full screen, você pode... por exemplo, isso aqui é uma coisa que eu uso às vezes, que é o Stretch Mode. Se você vai esticar essa imagem ou não, né? Você pode mandar ele manter só a largura, manter só a altura, você pode mandar ele esticar. Então, aqui são várias configurações que dizem respeito ao projeto todo. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é essa segunda guia aqui, que é o Input Map, né? Esse Input Map, ele já vem aqui com várias coisas criadas que são teclas, ou mouse, né? O clique de mouse ou de joystick. Mas ele já tem aqui, por exemplo, essa primeira é UI, né? Interface de usuário, aceitar, que é tipo o Enter, né? Ele já vem aqui com o Enter da direita, né? Da calculadora, o Space, e aí ele já vem com alguns botões configurados aqui para joystick. Ele já vem com isso pronto, porque é o mais usual, né? Se você quer sair de um jogo, provavelmente você vai tentar o ESC, né? Se você quer confirmar alguma coisa, provavelmente você vai tentar o Enter ou o espaço. Aí ele tem aqui, por exemplo, as opções para direcional de Wii, que são as teclinhas mesmo, para cima e para baixo. Todas essas teclas você pode acessar dentro do código, né? Se você coloca lá input, e aí tem várias opções. Você pode checar se ele foi apertado, se ele foi solto, se ele foi só o primeiro frame que ele foi apertado. Você pode medir a força desse. Tipo assim, se você está apertando para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo, e você quer que essas forças se anulem, você pode medir a comparação entre elas. Você pode pegar você pode pegar a posição do clique do mouse. Isso pode lhe servir para muitas coisas nos seus jogos. E está tudo aqui já configurado. Mas você pode adicionar aqui. Eu posso criar aqui tecla extra.
E eu posso nomear isso aqui do jeito que eu quiser. E aí eu clico em ADD. Aí ele vai lá para baixo, ó, tecla extra. E aqui eu posso tanto deletar nessa lixeirinha, como eu posso adicionar aqui uma tecla, né, que eu posso adicionar um botão do joystick, eu posso adicionar o direcional, eu posso botar o mouse, certo? E aí, se eu clico aqui em Key, por exemplo, eu posso botar a letra O, ok? E a partir de agora, eu tenho em todo o meu projeto disponível essa função de tecla extra que vai ser ativada quando eu apertar O, ok? Mas eu vou usar hoje só essas UI left, UI right, UI up, UI down, que são as setinhas mesmo do teclado, só para a gente não complicar, mas eu queria mostrar para vocês verem onde é que a gente consulta quais são essas teclas que já estão configuradas e como é que a gente pode alterar elas. Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo certo? Tem outra coisa. Eles precisam ser configurados. O Ítalo está perguntando se esses comandos podem ser feitos no código ou se tem que ir antes nessa aba. Aqui, ó, Ítalo, se eu estou aqui, ó, aí eu começo a propor isso, né? Se o input ponto is action reset, que é a função que eu vou usar para ver se essa tecla está sendo pressionada. Aí eu abro um parênteses, ele só vai me mostrar aqui e ele só vai aceitar as teclas que estão configuradas lá. Tu tá vendo aqui os nomes, ó. A primeira vem a extra que eu configurei, né? Tecla extra. Mas aí na sequência ele vem as que já estão configuradas. Então, assim, você pode acessar essas teclas e atribuir comportamentos para os seus nós em qualquer código. Mas só se primeiro você configurar lá input map, ok? Era essa a dúvida, né? Primeiro você tem que configurar lá, certo? Assim, nada impede de eu digitar aqui, né? Ó, pular. Ó, e você pode ir trabalhando no seu código e com a clareza de que essa tecla não existe ainda, mas aí, em algum momento você vai ter que ir lá e criar ela. E aí, essa é uma particularidade também desse tipo de dado, que é o string, né? Que é o texto, entre aspas, que você tem que sempre ter muito cuidado com a digitação, que tem que ser letra por letra. Se você erra uma letra, não vai bater. Ok? Tem uma coisa que eu até já fiz ontem no código, mas que eu queria mostrar para vocês aqui ainda como teoria. Não é uma coisa da programação, é uma coisa da matemática, mas que é importante da gente lembrar. Não, o Jonathan está falando aqui, passei meia hora procurando o bug de um código hoje e era só um erro de aspa. Gente, isso acontece muito, muito, muito. E assim, às vezes, não sei se foi teu caso, Jonathan, mas às vezes você tá aqui no primeiro dia da criação do seu jogo, aí você prepara um códigozinho aqui. Aí você trabalha mais 15 dias com isso, quando é lá no 16º, você faz uma função que se liga com uma coisa que você fez no primeiro dia, e lá no primeiro dia estava um erro de digitação que você nunca usou. Então, para você descobrir esse erro, você tem que sair voltando camada por camada para achar onde é que estava esse erro. Eu já fiz, assim, trabalhos de 10, 15 dias, pedi ajuda, aí alguém estava aqui revendo meu código todinho comigo numa videochamada, e ele também já estava, não, mas está tudo certo, isso aí era para estar rodando, isso era para estar certo. E aí a gente, tal hora ele falou, né, que esse pensamento organizado é mais da galera da programação mesmo. Ele falou assim, não, vamos voltar passo a passo, vamos ver aqui onde está esse erro. E aí a gente saiu botando um monte de print. Printa isso aí, tá printando, então tá funcionando, não é aí. E aí a gente saiu procurando até achar o diabo do erro de digitação. É por isso que, por exemplo, eu falei, não sei se foi na aula passada ou na anterior, que na maioria das vezes no código eu prefiro usar inglês do que português, porque não tem acento, porque as palavras normalmente são menores.
Normalmente eu abrevio coisas, né? Como é o caso aqui, que eu faço sempre no animação. Aqui eu coloquei nomes mais acessíveis para a gente entender o que é que a gente estava fazendo, mas meus nós de animação normalmente é só anime, não é animation, não é animação, não é animation player. O debug. O que é esse linter que tu tá falando? Eu não sei o que é isso, não, Jonathan. Mas deixa eu voltar aqui. Eu vejo já o que é que tu vai responder. O que é que eu quero mostrar aqui no Photoshop? Eu não queria estar entrando muito para matemática, mas tem uma coisa que a gente precisa conversar, que é sobre o que é um vetor. Certo? Porque a maioria das informações, como por exemplo, eu escrevi ali nas nossas variáveis, né? Por exemplo, temperatura. Eu não estou falando disso na programação, não, estou falando no nosso mundo mesmo, na forma como a gente construiu o conhecimento. A temperatura ela é um número e uma unidade de medida, né? Por exemplo, 30 graus Celsius. Quando eu digo para vocês a temperatura está a 30 graus Celsius, eu não preciso dar mais nenhuma informação. Essa informação ela já basta, porque tem até um nomezinho para isso, deixa eu relembrar aqui que eu anotei para não esquecer, que é um tipo de grandeza escalar, né? Que ela só tem uma estrutura que cresce e decresce. E aí o vetor, ela é uma informação que ela tem um número, mas que o número não basta. O vetor é isso aqui, né? O que é que esse vetor aqui, por exemplo, se eu coloco 30 e coloco essa seta indicando, eu estou dizendo que essa é uma força ou qualquer coisa que atua na horizontal e está atuando da esquerda para a direita. Ok? Isso pode ser na vertical, pode ser na horizontal, pode ser na diagonal. Eu posso ter um ângulo aqui, mas o vetor, ele em si, ele guarda essas informações de orientação, né? Se é vertical, horizontal, diagonal. Qual direção, se é da esquerda para a direita e de cima para baixo, esquerda inferior para a direita superior, e aí ele guarda também o número. Então, algumas informações que a gente vai passar para Godot, por exemplo, velocidade, né? Se a gente quer criar um movimento, a gente tem que dizer de onde para onde ele está indo e com que intensidade, certo? Então, essa informação aqui não bastaria para uma coisa de movimento. E aí a Godot ela tem dois tipos de vetor para a gente trabalhar, o vetor 2 e o vetor 3, que é para 2D e para 3D. E aí o vetor 2 ele precisa de duas informações, o que é que vai ser no X e o que é que vai ser no Y. O X é a horizontal e o Y é a vertical. E aí eu até falei isso para vocês rapidinho. Deixa eu ver aqui que eu preciso tirar o... Eu falei isso aqui rapidinho em uma das aulas, eu acho que foi na primeira. Mas a Godot, ela organiza as informações espaciais. Aqui é o X e aqui é o Y. E ele é positivo quando desce e quando vai para a direita, e é negativo quando vai para a esquerda e para cima. É até contra-intuitivo, né? Essa coisa de ir para cima ser diminuindo. Mas. E até em outras engines é o contrário, né? Eu não sei como é na Unity, Jonathan, mas eu já vi as pessoas falando que na Godot é trocado. É assim também? Massa. Já é um problema a menos. Então, assim, quando a gente estiver tratando de movimento, dentro da Godot, a gente vai ter que trabalhar com vetor. Parece uma coisa super complicada agora, né? Mas eu vou mostrar lá no código para vocês verem que é simples. Eu acho, pelo menos. O que a gente vai... Vamos fazer aqui uma variável só para vocês entenderem. Eu vou chamar essa variável de velocidade e eu vou dizer que ela é um vector 2, certo?
E aí o vetor 2, ela vai ter duas informações aqui, a informação do x e a informação do y, certo? Do jeito que está aqui escrito, ó, entendi. Do jeito que está escrito aqui, essa velocidade aqui seria zero. O objeto estaria parado. Por quê? Porque está zero no x e está zero no y. Se eu coloco aqui 1 no x, o x é o da horizontal. Positivo é para a direita, negativo é para a esquerda. Então, esse objeto aqui não estaria se movendo na vertical, mas ele estaria se movendo na horizontal para a direita. Se eu coloco menos 1, ele estaria indo para a esquerda. Se eu coloco menos 1 e 1 no y, ele estaria indo para onde? Na horizontal ele estaria indo para a esquerda e na vertical ele estaria indo para baixo. Então ele estaria descendo na diagonal para a esquerda, ok? Deu para entender que tipo de dado é esse que a gente está tratando aqui? A Godot ela facilita um pouco, ó, se você quiser. Você pode botar aqui, em vez desse número confuso, você pode botar ponto, zero. Você pode escrever mesmo aqui, e aí ele vai entender que esse está parado. Você pode colocar up ou down. Isso, exatamente, Jonathan. Ok? Eu vou apagar essa variável aqui, porque eu queria só mostrar para vocês como é que a gente organiza uma informação como velocidade que precisa ser um vetor. Eu vou digitar aqui uma formulazinha simples para a gente movimentar esse personagem, e aí depois eu vou ler etapa por etapa para a gente conferir, certo? O que é que eu vou... Eu vou, inclusive, escrever de dois jeitos diferentes para a gente ver. Eu vou colocar assim, ó. Se o input... A Godot ele vai autocompletando tudo, lhe oferecendo as opções aqui. É sempre bom você dar uma olhada no que é que tem, para ver se você não está fazendo alguma coisa errada. Eu vou usar essa... Se o input foi pressionado, e aí qual é o input? Eu vou colocar o I down. Ou seja, se eu apertei a tecla para baixo, o que é que vai acontecer? 2 pontos. Eu vou colocar... Cada nó, gente, tem várias propriedades, né? Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Ele tem aqui, por exemplo, o que a gente alterou na animação, né? A posição. Se você quiser selecionar um nó aqui na cena e parar o mouse em cima de uma propriedade, ele vai lhe dizer como é que você pega isso em código. Ó. Vocês estão vendo aqui que a propriedade é position, ok? E aí, se eu colocar aqui no meu código, ó, quando eu apertar para baixo, eu quero que a posição seja adicionada mais igual, é o que eu uso para adicionar. Eu poderia colocar aqui 10, né? O que é que eu estou dizendo? Eu quero que a posição adicione 10, mas ele não deixa eu escrever desse jeito. Ele já está me dando um erro lá embaixo. Ó. Tipo de operação inválida. Vector 2, né? Que isso aqui precisa... Posição é um vetor e um valor inteiro. Eu não posso somar. Por quê? Porque isso aqui é necessariamente um vetor. Então, eu posso colocar assim, ó. Eu quero adicionar esses 10 no y, certo? Porque o y é o que vai para baixo. Não consegui? Não. Ah, eu tenho que botar aqui que é o vector 2. É isso? É isso. Eu tenho que dizer que o valor que eu estou somando a posição é um vetor, que não interfere em nada no x, porque eu estou apertando é para baixo, e que adiciona 10 no y, porque eu quero ir para baixo, então é positivo. Aí eu posso continuar aqui esse código. Se input is action pressed. Aí eu vou colocar agora para cima, o i up. O que eu vou fazer quando eu colocar para cima? A posição vai ser mais... No caso, pode ser mais igual vector 2 também.
Só que aí agora, em vez de colocar 10 positivo, eu vou colocar o 10 negativo, porque eu quero que ele vá para cima. Dá para entender o que é que eu fiz aqui? Se eu rodo essa cena do jeito que ela está aqui, é porque eu nunca salvei, né? Jogador. Ele está lá no cantinho, né? Porque, ó, mas ele já está indo para cima e para baixo. Numa velocidade aí que talvez não fosse exatamente a que a gente queria, né? Se eu aperto para um lado e para o outro, ó, ele não faz nada, porque eu não atribuí esse comportamento para ele. Eu criei aqui uma condição, né? Ó, eu chamei um if. Se o input para baixo é apertado, ele vai mover 10 pixels para baixo. Se é para cima, ele vai mover 10 pixels para cima. Como isso aqui está no Physical Process, ele está rodando isso a cada frame. Então, todos os frames, ele vai rodar isso. Só o Lucas falou sim ali, mas se alguém não estiver entendendo, me diz que eu paro e explico isso ainda, certo? Apesar de que já são 9:04, né? Eu vou mostrar aqui nas laterais agora, if input is action pressed para a direita, 2 pontos, para dizer o que é que vai acontecer. Aí seria o quê? No vetor, a gente mexeria só no x, né? Só no primeiro número, e não no segundo. Outra forma que a gente pode fazer isso é eu colocar, ó, position, ele vai ter, eu tenho como dividir aqui com um ponto, se eu quero falar do x ou do y. Em várias propriedades, quando é uma propriedade do null, né, que é esse caso, ó, se eu venho aqui, eu tenho a propriedade, mas ela tem duas possibilidades aqui, o x e o y, e eu posso acessar direto ela. E agora, não, mais igual. Exatamente. Não, calma, Jonathan. Eu estou mostrando aqui, esse aqui é o movimento mais simples possível. Eu não tô criando uma velocidade para ele, eu estou alterando manualmente a posição dele. É como se o personagem estivesse se teletransportando para 10 pixels, para 10 pixels mais para lá. Mas sim, isso não é o jeito que a gente vai usar. Não é o jeito mais seguro, não é o jeito mais prático e não é o jeito mais fluido também. Assim, a animação fica tosca, né? Fica uma coisa muito não parece que tem qualquer forma de resistência, não parece que tem aceleração. A gente tem outras formas bem mais sofisticadas e mais simples até na Godot de gerar movimento. As duas funções que eu mais uso são a Move and Slide e a Move and Collide, que é uma função que, quando você colide dois objetos, ela pode, por exemplo, se eu tenho aqui uma superfície na diagonal e eu venho aqui com um outro objeto e ele pega nele, ele vai sair deslizando, porque ele foi impedido no X, mas ele não foi impedido no Y, ou vice-versa. Então, eu tenho funções que a Godot me oferece já para trabalhar isso bem melhor. Aqui eu estou só tentando mostrar do mais básico possível como é que a gente pode criar uma ação, né? E aí eu mostrei aqui alterando um valor no position e determinando dentro do vetor, que é isso, mas você pode também, já no position, determinar que é no X, só que eu quero mexer, e eu colocar mais igual a 10. Ó, reparem que quando eu estava com a propriedade cheia, ele não deixou eu adicionar um valor. Mas quando eu determino aqui do que é que eu estou falando, eu não quero mexer num vetor, eu quero mexer no X desse vetor. Aí ele aceita uma soma de um número. Mesma coisa a gente pode fazer à esquerda, né? Agora, que é o que falta. E vou fazer aqui a mesma coisa, eu vou mexer só no X, que é só o da horizontal. E aí poderia tanto ser menos igual a 10, como mais igual menos 10, né? Na aritmética, isso aqui dá no mesmo. Com isso aqui, eu já consigo fazer um movimento para todos os lados do meu personagem. Ok?
Deu para entender, pessoal, o que a gente está fazendo aqui? É bem simples, realmente, assim, tipo, é uma coisa que você tem que ser minucioso, você tem que escolher bem os termos, você tem que organizar o seu código para você não se perder nele, mas é simples. E aí, quando você se familiariza minimamente com essa dinâmica do script, você consegue pensar no seu jogo. Por exemplo, aqui a gente está fazendo um jogo que o personagem vai ficar andando de plataforma em plataforma e ele vai pular. Vai ser isso que a gente vai fazer ao longo desse curso. Mas se você quiser, por exemplo, criar, não sei, um inimigo que persiga você, se você coloca no Google como criar um inimigo que persegue o personagem na Godot, você vai ver uma sugestão de como fazer isso. E com o tempo, você vai poder pegar exatamente o que você já aprendeu e aplicar outras coisas. No começo, quando eu comecei a aprender Godot, eu anotei um caderno inteiro. Eu aprendi uma função, por exemplo, agora. Pois é, eu anotei, tipo, aprendi Physical Process. Eu anotava, Physical Process funciona assim, assim, assado. Vou usar nesse tipo de situação, tal. Eu nunca consultei isso, porque você vai repetindo esse procedimento, você vai repetindo e você fixa mesmo como ferramenta de resolução das suas ideias. Acontece de assim, agora que eu já fiz 3 jogos, estou fazendo um quarto. Eu fico, menino, como foi que eu resolvi aquele problema no meu primeiro jogo? Aí eu abro lá o código e olho, quando eu bato o olho na função que eu usei, eu já sei, vixe, ok, eu fiz daquele jeito, e eu venho e faço. Não é uma coisa para decorar, não é uma coisa para anotar, é uma coisa para se deparar com um problema, achar uma resolução para ele e aplicar essa resolução mais vezes. Eu vou mostrar só mais uma besteirinha aqui para a gente hoje, que é, mais uma vez, o porquê que é importante a gente fazer variáveis. Eu vou criar aqui uma variável chamada velocidade, e eu vou dizer que a velocidade é 10, certo? E aí aqui nessa minha fórmula inteira, onde eu tinha 10, eu vou colocar velocidade menos velocidade, né? Porque eu quero a velocidade do outro lado. Aqui também, velocidade. E aqui, velocidade. Por que que eu estou fazendo isso? Porque agora, ó, digamos que a gente rodou aqui o nosso jogo, ele vai funcionar do mesmo jeito, certo? Eu só criei uma caixa postal, né, para esse valor do 10, que é o velocidade. Mas agora, se eu estou achando esse personagem rápido, eu venho agora só aqui no velocidade e eu coloco 6. E ele já vai alterar no meu código inteiro. Ó, já foi mais lento. E isso é num código aqui que a gente tem 13 linhas só de código. Imagine se você está em 200, né? Então, é importante a gente armazenar esses valores em variáveis para a gente não ficar dependendo de estar revisando tudo. Às vezes esse é um código que vai ser acessado por outro nó ou por outra cena. Então não dá para a gente deixar isso muito em aberto, porque senão vai ter erro. A gente cega e esse tipo de coisa não vai ver. Exatamente. E tal hora, se o seu jogo, o Jonathan está dizendo, né, que decorar número é mais difícil do que decorar nome. E se é um projeto médio, grande, em algum momento você vai olhar para aquilo ali e falar, meu Deus, o que é esse número aqui que eu botei aqui, que eu não lembro mais. E aí é importante armazenar as coisas em variáveis. É importante também a gente comentar, às vezes, aqui, né? Vou colocar forma do movimento básico. Sim, sim, o Gleison está falando, que sem contar que durante a programação a variável pode ser alterada no meio do código por um momento. Exatamente. Digamos que esse nosso personagem aqui está andando e ele pega uma estrelinha e ele vai acelerar por causa dessa estrelinha. Se isso não está numa variável, você vai ter que sair mexendo em tudo e abre muita vaga para erro, né? Não, variável, gente. Assim, eu fiz sem as variáveis só para a gente entender o que a gente estava fazendo e agora eu mostro para a gente ter uma noção melhor de por que ser na variável.
Gente, deu para entender o básico aqui de como é que a gente faz uma movimentação. Amanhã, na próxima aula, eu vou propor aqui uma forma diferente, mas um pouco mais avançada desse movimento, mas que a gente não precisa ver tanta coisa assim mesmo, que vai ser usando essa Move and Slide da Godot, que é uma fórmula que vem pronta,